E aí, galera do YouTube! Tranquilo? Tudo bem com vocês? Teacher Dalmi com vocês aqui para mais uma aula. E a aula de hoje será sobre o que mesmo? Verbo to be. Em que tempo? Passado. Nós já vimos o verbo to be no presente. Frases afirmativas, negativas e interrogativas, ok? Hoje vamos ver o verbo to be no passado. Tranquilo? Vamos começar a aula então? Vamos lá! O verbo to be, relembrando, né? É o verbo ser ou estar. Eu sou professor ou eu estou em casa. Então, esse ser ou estar é o verbo to be, tá? No passado, o que é então? Verbo ser, estar. Ser, eu era, e estar, eu estava. Então, eu era professor, eu estava em casa, tá? Então, ser, estar no passado. Muito bem, essa frase aqui, ó. I was at school. Então, eu estava na escola, tá? Então, qual é a conjugação do verbo to be no passado? Essa aqui, ó. Eu vou ler para vocês aqui. I was at school. You were at school. He was at school. She was at school. It was at school. We were at school. You were at school. They were at school, tá? Então, vocês perceberam que a flexão acontece aqui no primeiro pronome pessoal do caso reto, primeira pessoa do singular, e nas terceiras pessoas, né? He, she, it, também há uma flexão, o verbo vem para was. Todas as outras pessoas é were, tá? You were, we were, you were, they were, ok? Então, essa é a conjugação do verbo to be no passado, tá? Essa frase aqui é a frase afirmativa. Agora, nós vamos ver a frase negativa, como é que ela é, ok? Vamos lá? Vamos lá? Vamos voltar então aqui para negativa. Frases negativas agora, tá? O que eu fiz aqui? Eu simplesmente coloquei a partícula not, que é negação, depois do verbo. Só isso, tá? Então, eu mudei aqui a frase só para vocês aprenderem mais vocabulário, tá? Eu tinha colocado na escola, agora eu coloquei em casa. At home é em casa, tá? Então, I was not at home. Então, eu não estava em casa, tá? Então, é só colocar a partícula not depois do verbo. Então, qual é a sequência da frase? Você tem sujeito, verbo, negação e complemento, tá? Frase afirmativa vai ser essa sequência e a negativa também essa sequência, tá bom? Então, todos os pronomes, a conjugação vai ser essa aqui, só colocar a partícula not depois de todos os verbos, tá? E a frase, o complemento, o que você quiser dizer, tá? Nesse caso aqui, eu quis dizer que eu não estava em casa, você não estava em casa, ele não estava em casa, ela não estava em casa, ele não estava em casa, nós não estávamos em casa, vós não estávamos em casa e eles não estavam em casa, tá? Como é que seria em inglês? I was not at home, you were not at home, he was not at home, she was not at home, it was not at home, we were not at home, you were not at home, they were not at home, ok? Agora, eu vou explicar para vocês o seguinte. A contração, como é que se dá? Você pode contrair isso aqui. Em vez de dizer I was not, você pode dizer I wasn't, tá? Vamos lá então? Então vamos lá agora para contração. O que é contração? Quando você diz I was not at home, é a frase normal, tá? Contrair é o quê? É falar mais rápido. Então você diz I wasn't at home, tá? Então aqui ficou I wasn't at home. You weren't at home. He wasn't at home. She wasn't at home. It wasn't at home. We weren't at home. You weren't at home. They weren't at home, tá? Então o que eu fiz foi juntar o verbo com a partícula not. Vocês perceberam aqui, ó, que a diferença é só que o not, ele perdeu o O. Ele perdeu o Ozinho dele, ó. No lugar do O, eu coloco um apóstrofe. Então, eu coloco o not normal
com um apóstrofe só. Tira o O e põe um apóstrofe. Essa é a contração do verbo to be no passado mais a negação. Ok? Tá claro? Muito bem. Então agora, para concluir, nós vamos para interrogativa. Como é que eu faço para essas frases serem interrogativas? Uma pergunta. Como é que eu faço uma pergunta com o verbo to be no passado? Vamos lá? Ok, galera. Então vamos lá agora para a pergunta. Tá? Como é que eu pergunto com o verbo to be? Lembram do verbo to be no presente? É a mesma coisa. O que eu faço? Com o verbo to be, o que eu tenho que fazer é colocar o verbo à frente. Tá? Qual é a sequência de uma frase? Sujeito, verbo e complemento, certo? Quando eu faço uma pergunta em inglês, o verbo ele tem que vir à frente. Acabou. Quando eu não tenho o verbo to be, eu preciso de um verbo auxiliar na frente para fazer uma pergunta, tá? Por quê? Como é que funciona isso? Em português, você fala assim, ó. Eu estava em casa. Afirmativa, né? Aí você fala assim, eu estava em casa? Passou a ser uma pergunta. Então, só a sua entonação já mudou no português de uma frase afirmativa para uma interrogativa, certo? Português é assim, só entonação. Em inglês, não. Em inglês, você muda a sequência das palavras, porque você vai ter que colocar um verbo à frente. Quando você está lendo, tá? Em português é assim, você está lendo um texto e aí você não sabe se é pergunta ou afirmação, né? Você lê o texto, aí quando você vê que é pergunta, você fala assim, eu estava em casa? Eu estava em casa? Aí você pergunta, é uma pergunta, que você viu a interrogação, né? Em inglês não, em inglês lá do início você já sabe, a sua entonação já pode mudar no início da frase, porque você já sabe que é uma pergunta. Por quê? Porque tem um verbo à frente, tá? Então olha aqui, é o que eu fiz aqui, ó. Coloquei o verbo to be, lembra que a sequência é I was at work, a frase afirmativa. A interrogativa eu mudei, inverti, coloquei o verbo à frente, depois o sujeito. Então, a frase começa com sujeito, é assim, né, ó. Sujeito, verbo, complemento, tá? Então, ó, sujeito, verbo e complemento, beleza? Isso aqui é a frase afirmativa. Então, a negativa, eu pego esse verbo, coloco à frente, aqui. Só isso, tá? Então, ficou was I at work? Já é uma pergunta. Were you at work? Você estava no trabalho? Uma pergunta. Was she at work? Uma pergunta. Ok? Só isso aí. Então, essa é a explicação que eu tinha para dar sobre a interrogativa. Tá claro? Só lembrando que a tradução é eu era ou eu estava. Tá? Então aqui, ó, was she at work? Ela estava no trabalho? Ela estava no trabalho? Aqui, você estava no trabalho? E aqui eu estava no trabalho? Ok? Então tá, galera. É isso aí para hoje. Nossa aula do verbo to be no passado. Espero que tenham gostado, né? E se gostaram, dá um like aí, tá bom? E depois do like faz o quê? Se inscreva no canal. Aperte o sininho para que vocês recebam as notificações de chegada dos vídeos, tá? E lembrando que tem muita gente me perguntando como é que ela pode assistir todos os vídeos, todas as aulas em sequência, para não pegar lá a última, depois a do meio, depois a primeira. Vai na playlist, aperta lá, ó, playlist, e aí a playlist ela vai te dar todas as aulas em sequência, desde a primeira que foi o ABC, ok? Então tá, galera, compartilhe o vídeo, hein? Valeu, até a próxima. See you. Bye.